Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você novamente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira. E nós estamos aqui para conversarmos sobre as suas emoções. Programa Reconstruindo Emoções vem trazer o esclarecimento, vem trazer o que você precisa, o conteúdo necessário para você transformar a sua vida e se libertar das emoções em conflitos, não isolando-as, mas diluindo-as através do autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre famílias adoecidas. Sim, famílias adoecidas. A vida contemporânea faz com que haja uma transformação muito grande no núcleo familiar, porque nós temos à nossa mão tudo o que precisamos. Então, facilita, por um lado, a vida, por outro lado, esvazia a nossa vida. Nós recebemos a história de uma senhora que enviou aqui, nesse endereço no WhatsApp, a sua história pedindo: me ajude, por favor. O nome dela é Dona Laura. E Dona Laura tem seu núcleo familiar adoecido e chegou a um ponto que ela não consegue compreender e nem que atitude tomar, porque falta-lhe o pulso, a coragem, a determinação? Ou será que está tão insegura assim? Será que o seu conflito é tão doloroso? Ela relata para a gente que sua filha se casou, teve 4 filhos e foram morar com ela o genro, a esposa e as 4 crianças, que agora 2 já estão na adolescência. E simplesmente foram trabalhar, continuar sua vida, carreira profissional, e viver o mundo. Só que falta tempo para voltar dentro do lar e valorizar o núcleo familiar. Quando retornam para casa do seu trabalho, simplesmente eles não têm tempo mais para dar aos seus filhos num diálogo, num bate-papo, num carinho, exatamente pelo motivo de que já estão cansados. Ela é uma promotora, ele tem a sua vida voltada toda para o marketing, então eles têm muitas reuniões externas, jantares sociais e também, lógico, os jantares com os amigos, que é para espairecer um pouco a cabeça. E quando chegam ali em casa, nada. Acontece que tem uma situação que está se agravando cada vez mais. Eles têm, com o esforço dos pais, sem dúvida, tablet, telefones celulares, joguinhos de computador, tem tudo o que precisam, toda uma estrutura. Porém, não tem o diálogo, porque a avó, em realidade, passou a ser a mãe. E a Dona Laura diz assim: os meus netos estão me chamando de mãe, porque a mãe não liga para eles. Ela está sempre ocupada, cansada, ou então precisando se distrair. Chega em casa, não quero saber de problemas. Então, ela vai dar um beijinho, um carinho, passa a mão na cabeça e pronto. O máximo que ela faz, ela e o marido, é suprir essas crianças e agora esses 2 adolescentes pelas coisas materiais, somente isso. Tem uma boa escola, mas quem toma conta é a avó, a Dona Laura, que está vendo a neta se cortar, não sabe o que fazer, porque ela não quer falar sobre o assunto, ela se fecha
e não fala. Era uma menina muito alegre e agora não mais. O outro, que é o seu irmão, com 1 aninho de diferença, ele diz que a mãe gosta mais dos menores. E então, também se fecha, então saem para a noite, vão beber, vão se divertir, não tem idade ainda, porque 16 anos e 14 anos é muito ainda novo. Para ser independente, ela não tem voz ativa e nem a mãe, porque não dão ouvidos para o que os pais falam. Então, eles estão vivendo grandes conflitos, porque cada um faz o que quer, a hora que quer, vai para onde quer e acabou. E não as ouve mais. E ela pergunta: o que é que eu faço? Pois tenho medo de perder os meus netos para a depressão, para o suicídio, para as drogas, porque também não sei se o meu neto já está utilizando alguma droga. Então, nós vamos conversar com você, Dona Laura, com uma convidada muito querida que trouxemos aqui, uma convidada muito especial, que é a doutora Simone Bastos Pereira. Ela é pediatra e atende jovens e adolescentes. Então, ela vem contando, falando, esclarecendo sobre a família, sobre as crianças, o adolescente e a vida atual cotidiana. É agora. Estamos aqui, então, com a nossa convidada de hoje, amiga querida, doutora Simone Bastos Pereira. Ela é pediatra e atende jovens, adolescentes, né? E crianças. E vem falar com a gente hoje sobre famílias adoecidas, porque tem um reflexo muito grande dentro do seu consultório. Quando o núcleo familiar adoece, a criança externa, o adolescente externa e muda seus comportamentos. Então, seja bem-vinda, doutora Simone. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Que bom te receber aqui. É bom. Doutora Simone, quando a dona Laura nos escreveu relatando que as crianças têm tudo, que está uma maravilha, né? Não falta nada, melhor escola, e com o esforço dos pais em suprir as necessidades, porque os dois trabalham, foi uma paz. Só que ela é que está assumindo o papel de mãe. Então, na verdade, não é uma paz, não, porque os pais acham que está tudo bem, mas, em aspas, entregaram os filhos, né, para essa avó. E qual é a sua visão do núcleo familiar adoecido nessa situação? Primeiro, assim, as crianças estão sendo hoje muito criadas pelos avós. E as pessoas precisam ter noção de que pai e mãe são necessários. Os avós fizeram a parte deles. Já foram mãe e pai naquele tempo. Agora é avó. Eles têm um outro tipo de responsabilidade. Eles não conseguem dar os limites que eles precisam. Nós estamos numa geração diferente, onde eles têm uma série de necessidades, eles têm muita oferta, tem muita coisa que os avós não acompanham. E no dia a dia eles precisam ter esse suporte, então eles precisam dos limites, eles não conseguem dar bem no limite. E eles é uma terceirização da saúde. E aí eles acabam tendo limites que não são necessários para eles. Então são crianças que ficam extremamente agitadas, ansiosas, porque eles querem os limites. Na verdade, eles estão pedindo, diz para mim não. Porque acho que a avó não pode tomar atitudes como os pais tomariam, será? Nem conseguem, eles estão numa visão
de neto, é o neto dele, eles querem agradar, então eles pedem as coisas e eles fazem tudo o que querem. Mais ainda. Então, são crianças que não estão, já estão tendo tudo e mais alguma coisa em termos materiais, e que não era para ter tudo isso. E acaba que, assim, eles estão também sendo perdidos, porque eles pedem isso. Então, hoje a gente tem umas crianças com um diagnóstico de TDAH, porque são extremamente agitadas, não conseguem se fixar em nada, mas, na verdade, são crianças que estão deprimidas. As crianças Olha deprimidas só. não ficam tristes, eles ficam extremamente agitados, ansiosos, eles não conseguem se fixar nas coisas, e, na verdade, isso é um quadro de depressão. Olha, então quer dizer, os pais têm que observar que os sintomas os pais e avós, né? Uhum. Os sintomas das crianças que se deprimem, ou seja, que estão de alguma forma nos seus conflitos, eles ficam ansiosos, agitados, TDAH, teimosos, blá, blá, mas em realidade não se fecham e E não fazem tudo. E aí as crianças começam a ter rótulos. Ele tem isso, ele tem aquilo, vai para tal remédio, e ninguém imagina que o maior remédio que essas crianças estão precisando é uma estrutura familiar, é um não, é o limite, é tratá-los como criança. Eles estão equilíbrio precisando disso. emocional familiar. Equilíbrio emocional familiar. E hoje em dia o que mais se vê isso. Eu recebo às vezes no consultório as pessoas que dizem que as crianças, ele não gosta de tomar remédio. Só não pode fazer um remédio disso ou daquilo. E eu digo, eles precisam tomar este remédio. Se ele é bom ou ruim, pode dar até alguma coisa com gosto depois, mas é necessário dizer para ele que isso é necessário. Não pode veicular para a criança, colocar a responsabilidade da criança naquilo que ela precisa fazer. Você quer isso ou aquilo? Não. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando você chegar como adulto, você vai poder definir aquilo que você quer ou não. Mas nessa idade eles precisam. Então eles crescem totalmente sem limites e sem saber o que fazer. O que é certo ou errado, eles perdem o rumo. E começam a adoecer demais. Ela diz assim que 2 netos, né? Pelo que eu vi, uma menina e um menino, eles já estão na adolescência, né? 14, acho que 16 anos, 15 anos. E a situação começou a se agravar porque ela começou a se cortar, ou seja, se mutilar, né, nos braços, enfim. E ele começou a se fechar exatamente porque ele acha que os pequenos são os prediletos da mãe. E mais, estão chamando a avó de mãe. Então, ela está se sentindo num conflito só, porque você imagina que os pais, quando chegam em casa, veem seus filhos chamando a avó de mãe. Pera lá, eu que sou a mãe deles, e aí? Né? Ela vem questionando isso porque ela não sabe que posição tomar. Chegam tarde, saem, bebe, ela desconfia que o mais velho esteja utilizando drogas já, ou a menina se cortando, ela não sabe se usa, se não usa, diz que não quer falar sobre o assunto, e os 2 pequenos não obedecem, não têm horário. Então, nem para dormir, nem para acordar, tem que ir para a escola, perdeu hora hoje porque não quis levantar. E como é que fica essa situação? Ela vai precisar de ajuda. Ela precisa de ajuda de um psicólogo, porque ela perdeu o tempo. Quando eles são pequenos, é uma idade plástica, onde você coloca os limites, coloca o tempo, coloca o horário. Depois de um certo momento, fica muito difícil. Essa família tem que voltar atrás. O pai e a mãe têm que estar presentes. E precisa da ajuda de um psicólogo, muitas vezes do psiquiatra, às vezes eles precisam de medicação para reajustar desequilíbrios químicos, né? O adolescente está ainda numa plástica onde o cérebro está fazendo novas conexões, ainda é um cérebro imaturo e está sendo sujeito a determinadas situações que eles não conseguem metabolizar. Então, os quadros depressivos ali se instalam, mas também se resolvem muitas vezes muito mais rápido do que no adulto. Mas é necessário de ajuda, porque ela tem que reestruturar, está tudo errado. Há necessidade de ter limites, as crianças precisam, eles anseiam por isso. Se você não dá não no período certo, vai ter que dar mais tarde,
ou a vida vai dar ou não. Você acha que a evangelização, o tratamento espiritual, evangelização de grupo jovem, alguma coisa, sozinho faria esse trabalho? Porque ela tenta, mas eles dizem, não quero. É questão assim, sozinho não, mas isso é uma grande ajuda. Tá no meio onde as pessoas mostram isso, mostram a necessidade, mostram o sentido da vida. Muitos jovens falam comigo e eu pergunto assim: você acredita em Deus? Acredito. Mas e qual religião você segue assim? Nenhuma, porque a religião da minha mãe não me cabe, aquilo não me cabe, eu não gosto do que me é imposto. Mas isso é normal, é da adolescência. Eles são assim, eles gostam de reivindicar. E eles não querem a experiência que está sendo entregue a eles querem as próprias experiências. Tá certo, mas é necessário que alguém coloque ali e diga assim, olha, tá bem. Eu digo para eles, a experiência do seu pai, da sua mãe, da sua avó, não precisa ser a sua, você precisa achar. Mas eles só estão te dizendo que era assim, eu encontrei um caminho. Esse caminho não dói. Vai por esse, para você não sentir dor. Então, segue esse e acha o seu. É só isso. Mas é preciso que haja um núcleo. É preciso que haja pessoas em quem eles confiem que digam isso. Estejam juntas. Porque fica difícil, acho que, se abrir com a avó, É tem uma diferença de difícil. idade. É difícil colocar. Provavelmente não frequenta os mesmos meios. Exatamente. Isso é difícil. Eles sempre acham que a pessoa não vai entender eles. É do adolescente. Ele não é nem criança e nem adulto, ele está no meio. Então, esses conflitos todos toma uma dimensão muito grande, ele está no meio, ele não é nenhum nem outro. Então, eu brigo muito nos serviços que eu trabalho, porque muitas vezes eles deixam o adolescente para o clínico geral, eles não sabem lidar com o adulto. O pediatra tem um jeito maior, eles não querem ser tratados como crianças, mas também não querem ser tratados como adultos, eles precisam de atenção. Eles gostam de abraçar também, e eles precisam disso, e às vezes eles não têm. E esse sentimento de que os irmãos menores têm mais valor é porque eles acabam tomando mais atenção, porque ainda são menores, e ainda fazem mais os gostos do adulto. E o adolescente começa a brigar contra esses gostos, porque ele é revolucionário por natureza. É da personalidade do adolescente que eu acho apaixonante, sabe? Então, eu acho que eles colocam isso. Então, eles ficam sempre achando que os mais novos estão sendo mais amados, mas é só por isso. Mas alguém precisa dizer isso para eles. Às vezes você precisa dizer que é amado. Você acha que a atitude da avó vindo a trazer essa postura de mais firmeza, não, nós vamos lá, nós vamos na evangelização, não, nós vamos num psicólogo, o horário de chegar é esse, porque ela fala, ela relatou assim muito minucioso, de uma forma bem longa, inclusive. Então ela diz que eles não ouvem, ela fala assim, o horário para chegar é esse, ela dá lá o horário deles. Eles falam assim, vó, tá bom, vó, tudo bem, vó. Mas, tipo assim, fica quieta, porque não adianta falar diferente, porque eu não vou fazer. E não chega. Não chega. Ela fala que ela fica aguardando de madrugada. Às vezes ela fala para a filha, olha, seus filhos ainda não chegaram, saíram sem minha autorização. Ela fala, logo estão aí, eu preciso descansar, estou com sono. Mãe, eu levanto cedo. É verdade. Ela diz, inclusive, que ela não tira a razão de estarem cansados e de proporcionarem, através do trabalho, um pouco de conforto aos filhos. Mas até que ponto isso, doutora Simone? Eu acho que assim, tudo tem um preço. Mas no momento em que você tem pessoas que são sua responsabilidade, você tem que pensar mais nisso. Então, não estou dizendo que as pessoas não tenham que trabalhar, mas tudo tem que ter um meio termo, eles têm que estar presentes, eles têm que ajudar a avó. E é necessário que ela seja firme. Porque se você não disser para eles assim, você vai fazer isso, pelo menos enquanto quem paga as contas aqui sou eu. E aqui você vai fazer aquilo que eu acho correto. Quando isso não é colocado, eles fogem ao limite. E quando não tem mais nada para experimentar, eles criam a depressão, eles abusam das drogas e do álcool, e abusam muito, excessivamente. E como? Porque simplesmente não tem mais nada para provar. Então vou provar mais isso. É mais uma novidade, porque não tem nada que segure eles. Eles perdem o propósito totalmente da vida. Então é necessário que as pessoas coloquem isso
Eu entendo e muitas vezes eu falo isso, eu sei que a vida é corrida, que é cheia, que tem muitas coisas, mas tem algo que é primordial, que é a vida, e principalmente daquele que está ali contigo, aquele que está ali do seu ladinho e que está precisando de você só para acertar o caminho, para seguir em frente. E eles precisam disso. Então ela tem que impor, sim. Eu acho que os pais têm que impor, os avós têm que impor, porque está na idade de impor. Mais tarde, essa base foi feita. E aí as coisas caminham. Eu costumo dizer assim, olha só, dentro de casa, quem toca música sou eu e vocês dançam. Por quê? Já é independente, já se autossustenta, já é formado, já se vira tudo sozinho? Não. Depende do sustento dos pais, depende sempre de alguma forma dos pais. Então, enquanto estiver aqui, eu toco a música e vocês dançam a música que eu tocar. É verdade. E quando chega na fase de, mas agora eu já me sustento. Ok, mas esse teto é meu, essa casa é minha e é do meu núcleo familiar, que são vocês. Portanto, enquanto estiver debaixo do meu teto, as regras são essas. Quando estiver morando sozinho, independente, se sustentando, aí eu não vou me intrometer. É verdade. Então, as pessoas acham que isso é uma coisa antiquada. Na sua visão, quando você passa isso para os pais, para os avós dentro do seu consultório e muitas vezes na frente até do adolescente, que a gente tem que falar algumas coisas. Qual é a posição deles? O retorno, a resposta, o comportamento? Eles sempre sabem que estão certos. Eu tenho uma condição que é muito importante, é a questão de alimentação. Eles sempre chegam porque a criança não come, porque não come e não quer comer. E aí você pergunta o que come, né? Não come a comida, mas come nugget, come guaraná natural, come um monte de besteira. E aí, mas só quer comer isso, mas quem compra isso para casa? Sou eu. Falei, então, que a senhora compra, a senhora está dizendo para ele que ele pode comer. Então, é necessário que a senhora só compre aquilo que a senhora julga que é saudável, porque a senhora vai dizer assim, é isso que vai comer. E aí eles dizem assim, é verdade. Pois é, mas é difícil. Falei, quem disse que ia ser fácil? É difícil, mas o limite é fácil. É você deixar de comprar aquilo. É. No caso da jovem que está se cortando, ela não diz o motivo, ela fala que não quer falar daquilo, ela se fecha e ponto. Vive fechada, triste, deprimida, né? Qual a orientação que você daria para essa avó, enfim, na situação, e o que você conversaria com essa jovem? Bem, se essa criança ainda não tentou nenhum suicídio, ela só tem o momento da dor. Então, isso pode ser resolvido com uma conversa com um psicólogo, uma reestruturação da família. Mas é necessário fazer isso urgente. Porque quando eles referem isso, eles têm uma dor que passa. Eles dizem mesmo, eu fiz isso porque eu estava com dor. E isso precisa ser reestruturado urgente, porque daqui eles começam as tentativas. E quando eles entram numa tentativa, muitas vezes, após várias tentativas, a gente precisa interná-los para isso. E aí, nesse ponto, a gente já precisa do psiquiatra, precisa de medicamentos. Então, ela precisa ser avaliada urgentemente por um psicólogo, para saber se isso consegue acompanhar ou se é necessário, inclusive, a intervenção de medicação. Ela precisa. Não tem como remediar isso sozinho. Com certeza, ela precisa de um centro, de um direcionamento, de um ponto onde ela norteie, né? Você falaria isso para essa jovem? Falaria. Já falei para vários. E qual foi, nas inúmeras vezes, né, a repercussão, assim, pontual de cada um? Olha, muitas vezes eu peguei jovens onde as pessoas disseram assim, mas ele não aceita tratamento. E aí eu sentei para conversar. E em menos de 10 minutos eles me disseram que aceitam.
Eu acho que depende da abordagem, depende de você saber falar com eles. Gastar um pouco de tempo, as pessoas são muito impacientes, não entendem a personalidade do adolescente. E eles estão crescendo, eles têm muitas coisas. Ainda essa semana eu recebi de uma mãe de uma criança que vem comigo desde que nasceu. Está aos 16 anos, entrando para a faculdade, cheia de planos, tem uma família linda que eu acompanho, que são meus amigos. E ela pediu para falar comigo, porque ela queria alguma coisa que diminuísse a ansiedade dela, Olha. e porque ela estava muito ansiosa, porque ela queria uma universidade no exterior, estava com muitos planos e ela precisava conversar. Então, essa confiança de um adolescente, para mim, é tudo. Mas você precisa investir em conversar com eles. Precisa ser confiável, não mentir. Falar o que você sente. Quando você bota o seu coração, isso funciona. Mas, às vezes, no turbilhão da família, isso não funciona. Precisa de alguém de fora. E eu pego, às vezes, assim, principalmente nos serviços públicos, que as pessoas não têm muito tato. Então, algumas vezes, não, mas já tentei, mas eles dizem que se ele não quiser, não pode. Sim, um adolescente não quer. O indivíduo adulto doente já não tem autonomia do que ele quer. Então, se o adolescente, menos ainda. Eles estão com o cérebro ainda em formação e eles estão precisando de apoio, precisam encontrar o rumo deles. A família é a pedra fundamental, sem a família nada se funciona para isso. Mas é necessário, às vezes, a intervenção. Para ela, é necessário. É necessário O fato de proporcionar todas as facilidades hoje de conforto, de tecnologia para as crianças, isso você acha que causa um distúrbio, um transtorno, ou seja, um afastamento da família? Sem dúvida. Hoje em dia, dentro do consenso da pediatria, a gente pede que só seja apresentado esses celulares, tudo isso, a partir dos 2 anos. E assim, mesmo com horário, com limite, não é bom que eles entrem para isso. As crianças precisam ter atividades lúdicas, ao ar livre, com a família, integrar com outros, esportes, é necessário. Grau de sedentarismo, as crianças obesas, tudo porque passam horas a fio na frente da televisão, celular, tablet. Problemas de vista, hoje em dia, aos montes. Eles têm isso desde cedo. As queixas de cefaleia, porque estão tendo problema visual cedo com isso. E não leva em clausura eles no mundo e que a gente não consegue nem ver o que eles estão acessando, porque hoje em dia eles acessam qualquer coisa. Então, isso é péssimo. Como dar tudo também diminui a ansiedade. Cadê aquela coisa que a gente tinha antigamente? Eu acho incrível isso. Eu quero muito essa boneca. Tá, no Natal você ganha. Não, eles ganham logo. Eles ganham agora. sempre. Então, isso perde a magia. Já não tem mais o que ansiar para eles. Então, eles vão cada vez mais. Não tem meta, até a hora né? que não tem mais, não tem meta, não tem propósito. O que é a vida? É isso? Um eterno ganhar? Não vou conquistar, não vou brigar para conquistar alguma coisa, como é que fica? Chega uma hora que eles perdem a meta, daí a depressão, daí as tentativas de se matar, porque eles não veem motivo para nada. Teve um menino que eu atendi aos 16 anos, que ele já tive 2 amiguinhas que se mataram. E ele também pensava nisso. Né? Então, é muito. Não Quando eu tem comecei, objetivo de nenhum. conquista, não tem esforço. Não, nada. Ele, para que eu tô aqui? Para que isso serve? Para que tudo isso serve? Elas se mataram aí, foram embora. O que aconteceu? Sabe, eles não têm esse propósito. Então, você começa a ter tudo e chega uma hora que assim, vou ter o quê? Então, vou experimentar outras coisas. E aí, pronto. É isso que acontece. Agora, você atende tanto classe média alta, como as pessoas que têm condições muito limitadas econômicas. Qual é a diferença que existe, e se você encontra essa diferença, na estruturação familiar de quem tem uma vida extremamente simples, uma vida realmente difícil, dura, vive na pobreza mesmo, ou até em comunidades, e uma pessoa que tem estabilidade econômica, pode dar toda a segurança para os seus filhos, enfim, conforto. Tem diferença? Quando a estrutura familiar está intacta, não. Eu tenho uma família em especial que eles são muito, muito mesmo, são da comunidade. A família todas são. Eles são pai e a mãe, 5 filhos. Mas que família linda que eles têm. Porque eles estão sempre juntos. Já internaram comigo no serviço público por
questão de doença e tudo, estão todos sempre juntos. Os pais já tiveram dificuldade, os dois desempregados, cada um se vira de um jeito, mas estão sempre unidos. A estrutura familiar é a base. Se isso está bem, se isso está estruturado com amor e união ali, isso tudo funciona. Mas quando essas coisas são delegadas ao outro, e que muitas vezes a gente está vendo isso, os pais saem e não se comprometem mais, os avós tomam a incumbência de criar aquela criança, que não é dela, é neto. E pronto, aquilo desvirtua tudo. São criados por tio, por avô, sabe, que fique um período para trabalhar, mas é necessário ter um meio do caminho. Eu entendo que as pessoas têm que trabalhar, mas você tem que estar no meio do caminho. E em um momento você tem que estar ali, tem que dizer assim, esses são meus filhos, é desse jeito que eles vão ser criados, aqui estão os limites, vocês podem estar aqui ajudando, mas os limites sou eu que dou. Porque tem uma hora que as pessoas não conseguem. E se não é pai e mãe, eles também não aceitam. E dentro de comunidades, por exemplo, famílias que passam dificuldades muito grandes, a mãe geralmente está trabalhando no serviço doméstico, no serviço geral, enfim, uma coisa simples. Quando tem o pai presente ou não, e os avós ali, enfim, deixa os netos lá na comunidade, que sai, brinca na rua. Essa estrutura é a mesma coisa, porque eles não têm condições, por exemplo, de dar todo esse conforto que, por exemplo, a dona Laura tem lá com seus netos. Mas a gente olha, hoje todo mundo tem telefone celular. Então, internet, enfim, tem outras coisas que movimentam isso. É a mesma coisa ou não, a falta de limite? É necessário ter limites, isso é importante. Então, quando tem, a família coloca isso. Então, é necessário, na evolução das crianças, a partir dos 3 anos, eles precisam colocar isso, e eles testam esse limite desde pequenos. Eu acredito que isso já está bem antes dos 3 anos, mas vou apontar estudos mesmo. Então, eles começam a dizer assim, eu quero pegar isso. Não pode, porque vai quebrar, você pode se machucar. Mas no outro dia que eu estou mais cansado, um pouco com vontade de ver, tá, pega. E isso é a testagem. Se você diz sim, mas numa outra circunstância também, eles aprenderam que numa outra circunstância eles podem pedir o que eles quiserem, porque eles vão conseguir. E isso para eles vão levando direto, e aí eles vão testando em outros níveis. Então, as crianças precisam disso. E o básico pode ser numa família mais humilde ou não. Se você não tem essa estrutura e coloca os limites, está perto para conversar, para entender o que está havendo, isso vai evoluindo. Que a criança acaba ficando o dia inteiro na rua, ou então o dia inteiro no play de um condomínio, enfim, e não tem responsabilidade, é isso? Verdade, não tem responsabilidade nenhuma. E começam a não colocar para ela que ela precisa fazer isso ou aquilo, que você tem momentos de lazer, mas tem momentos que você precisa também de trabalho, de estudo, e eles perdem completamente isso. O que está faltando hoje na estruturação familiar? Eu creio que as pessoas estarem mais comprometidas com a criação dos filhos. Isso passou, às vezes, da lembrança sem julgamento. Que parece que as pessoas, assim, eu quero ter um filho. E não pensa em tudo que é necessário para se ter um filho. Então, você precisa de abdicar de muitas coisas que você gostaria de fazer para estar perto deles. Então, tem momentos de assim, você deixou de fazer isso por causa dos filhos. Sim, porque eles são mais importantes do que isso. Então, as pessoas precisam se comprometer, ter mais responsabilidade, que um filho é uma responsabilidade para a vida toda. E você precisa estar ali perto para poder orientar ele na caminhada. Ele vem com uma plasticidade para você moldar ele, para crescer. Se você não dá essa base, ele não consegue evoluir. Vai parar e vai desmoronar tudo em algum momento.
A adolescência está sendo o anteparo, porque é um divisor de águas, onde eles têm todas as dúvidas do mundo e ali eles começam a colocar todos os problemas que eles vivenciaram. As brigas, os nãos que não foram nãos, a falta de limite, tudo aquilo eles começam a colocar para a vida deles. Forma o caráter. Uma pergunta, doutora Simone, que eu acho que deve estar acontecendo na cabeça de muitas mães, de muitos pais, né? No dia de hoje. Os filhos precisam, sim, de limites, né? Precisam, sim, de ouvir o sim, sim, não, não, de ter o diálogo. Mas hoje, a relação familiar, ela está aberta demais? Qual é o certo, o errado? Porque não se pode falar não, diz para as crianças, né? Não pode se falar. Não pode dar uma palmadinha, não sei o quê. E isso nunca matou ninguém. É verdade. Né? Então, porque desenvolve problemas psicológicos. Qual é a sua visão diante disso? Qual a resposta que você daria a esses pais que perguntam, mas onde que está esse limite? O que eu faço? Não tem escola de pais. Eu acho que a gente partiu assim de uma geração onde tinham muitos limites, mas às vezes não tinha muito diálogo em família. E aí os que vieram dessa geração disseram assim, não, eu vou ser amigo dos meus filhos. E eu acho que assim, amigo não é a palavra, porque a gente precisa ser pai e mãe. Né? Amigo é o coleguinha da escola, e quando você se coloca com a autoridade que você precisa, você consegue colocar isso. Eu acho que tudo partiu daí. Eu acho que foi liberdade, aprisionamento demais, ninguém encontrou um limite. Porque eu acho que assim, tudo bem, eu acho que era meio arcaico antigamente, sim, que era tudo assim, é só o que eu quero, como eu quero e pronto, e não tem nenhuma mudança disso. Então eu acho que realmente essa geração está certa de querer conversar mais. Eu acho que teria que ter mais diálogo, mas também mais presença. E as pessoas não terem essa coisa assim de tudo pode, nada é demais e toma tudo, eu não tive nada, então para você tudo. Não, vamos conquistar. Eu acho que assim, essa coisa da conquista é muito importante. Eu conquistei isso. Olha a energia que tem, porque foi você que criou. Ninguém te deu pronto. Eles precisam reconquistar isso, entendeu? Eu acho que abriu tudo muito rápido. E eu acho que realmente ficou todo mundo perdido. Deu uma liberação geral, né? Geral, exatamente. E os avós não sabem o que fazer, porque eles são dessa geração onde nada podia. E aí, de repente, tudo pode, quem é que tá certo? Aí não sabe nem o que fazer. Eles ficam com medo, às vezes, de colocar esse limite. Eu tenho avós que chegam, às vezes, assim... Ai, a criança tá com febre. O que a senhora fez? Tá com a mãe. Aí, assim... Tá com a mãe. A senhora deu um banho, deu um remédio? Não, eu corri pra cá. O que a senhora fazia com seus filhos? Eu dava o remédio, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, criança, é igual, não mudou. Entendeu? É igualzinho, é mesmo ser, só mudou a geração. Mas é como se fosse seu filho, aí te dá o banho, dá o remédio. Eles ficam perdidos até nisso, porque eles têm que aprender uma nova forma de lidar para tentar fazer igual dos filhos, eles também não conseguem fazer, então os filhos também não sabem o que é para fazer. É uma confusão geral. Acho que é bem isso. Doutora Simone, em uma palavra, qual foi a emoção que reconstruímos hoje com a dona Laura? Em uma palavra, limite. Acho que as pessoas precisam aprender o limite. Se a senhora conseguir centralizar a sua visão do que a senhora tem por educação e colocar esses limites de agora em diante, como a senhora fez com seus filhos, a senhora vai conseguir fazer isso também agora com seus netos e ajudar a sua filha a fazer isso. Com certeza. Então, chegamos ao final de mais um Reconstruindo Emoções. Doutora Simone, muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada a você. Pela sua experiência em passar tudo isso para os nossos espectadores e principalmente com amor. Isso. Obrigada. Muito obrigada. E chegamos ao final de mais um Reconstruindo Emoções. E é lógico, se você
pensou nos limites que você teve, pense então agora qual é o limite que deve ser colocado para os seus filhos. A abertura total é simplesmente a destruição do maior valor que tem na construção que Deus nos trouxe, que é a preciosidade, a família. Então, tudo se termina por ali. Então, vamos lá? Com limite, alegria. Beijinho a você. Vamos ver agora o que a doutora Nise da Silveira diz sobre esse tema de hoje, famílias adoecidas, dentro do livro Reconstruindo Emoções. Vamos lá. Crianças e jovens passaram a ser criados pelos avós, pelas tias, pelas babás, porém sem autonomia para educá-los, pois os pais desejam educá-los de forma contemporânea, diferente da educação que receberam. Procuram dar todas as facilidades às crianças e também fazer tudo o que for possível por eles. Os genitores não abrem mão da sua independência e procuram fornecer à sua prole tudo o que há de mais moderno, passando aos filhos a ilusão de que ter tudo é o mais importante que temos. Olha só o que ela vem dizendo. Primeiro, que as famílias hoje se encontram adoecidas exatamente pelo motivo de ter aberto tudo a eles, sem limites, liberdade, liberalidade total, como se eles já nascessem sabendo o que eles querem, tendo maturidade, tendo discernimento, tendo moral e tendo equilíbrio. Não, são crianças, espíritos que estão sendo educados em formação. Então, o que é necessário hoje para essas famílias adoecidas? Primeiro, modificar completamente a estrutura da família, colocando ali limites, responsabilidades, porque ninguém tem responsabilidade. Fazer com que tudo que a criança e o adolescente queira, né, em termos de informática, em termos, enfim, de tudo que eles ficam manuseando hoje nos seus tablets, computadores, televisão, poder sair, jogar, enfim. Tudo tem o valor de uma conquista. Na vida, tudo tem que ser conquistado. Tudo. Tudo que é dado, entregue, que é fácil, não tem valor. Do mesmo jeito que vem, vai. Por que isso? Ao invés de quando os nossos filhos pedem um telefone novo, um brinquedo novo, alguma coisa nova, ao invés de eu ceder e dar, olha, tá aqui, não. Aguarda chegar o seu aniversário, o Natal, o Dia da Criança. Ter merecimento para isso. Então, olha, meu filho, para tudo na vida nós temos que ter merecimento e tem que se esforçar para ter a conquista. O sabor da conquista é outro. Não é fazer aquilo que a gente ouvia constantemente as pessoas dizerem: os meus filhos eu vou educar completamente diferente da educação que eu recebi dos meus pais. Não,
é realmente ter um motivo, uma razão e limites. Sim, sim e não, não. O não com amor, ele é educação. Então, eu convido você a modificar os valores que estão sendo empregados hoje. Pelo bem-estar, pela união, pela paz da família e para termos, no dia de amanhã, adultos conscientes e responsáveis, não adultos frágeis, cheios de medos, total insegurança e depressivos. Porque, afinal, reconstruir emoções é colocar as coisas no eixo dentro da gente. E, lógico, para isso, eu convido você a fazer parte desse programa. Sim, escreva a sua história nesse endereço aqui, que é do nosso WhatsApp. E quem sabe na próxima semana, aqui no programa Reconstruindo Emoções, na TV Mundo Maior, eu, você, Joana de Ângeles, Nise da Silveira, esclarecendo a sua emoção. Quem sabe você pode ter aqui a sua história na semana que vem, sendo reconstruída com amor. Então, desejo a você uma semana de muita paz, de muito amor e, principalmente, emoções positivas. Beijinho, muita paz.